Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai amado, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado. Aleluias. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus. E hoje eu vou dar continuidade no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Diz o seguinte: enquanto isso, ajuntou-se uma multidão de inúmeras pessoas, de tal modo que pisoteavam umas às outras. E ele começou a dizer primeiro aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque não há nada encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Porquanto tudo o que em trevas falastes será ouvido na luz, e o que nos quartos tiverdes falados nos ouvidos será proclamado dos telhados. E eu vos digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vende 5 pardais por 2 ases, e nenhum deles ficam esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, porque valeis mais do que muitos pardais. Eu também vos digo, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando eles vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e poderosos, não cuideis de como o que respondereis ou o que direis, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. E disse-lhe um da multidão: Mestre, fala ao meu irmão que ele divida comigo a herança. E ele lhe disse: Homem, quem me fez por juiz ou um divisor entre vós? E ele disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem
não consiste na abundância das coisas que ele possui. E ele falou-lhe uma parábola dizendo: a terra de um certo homem rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei, pois não tenho espaço para guardar os meus frutos? E ele disse: eu farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens, e eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: tolo, esta noite te requerirão tua alma. E de quem serão estas coisas que tu preparastes? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E ele disse aos seus discípulos: por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que a comida, e o corpo é mais do que o vestuário. Considerais os corvos, que não semeiam, nem colhem, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais sois vós mais valiosos do que as aves. E qual de vós poderá, com os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? Então, se não sois capaz de fazer as coisas mínimas, por que andais cuidadosos com o restante? Considerai os lírios, como eles crescem, eles não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um deles. Então, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá a vós, ó pequena fé. E não busqueis o que comer ou o que beber, nem sejais de mente duvidosa, porque todas estas coisas as nações do mundo buscam, mas vosso Pai sabe que necessitais destas coisas. Mas antes buscai o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequenino rebanho, porque é aprazível a vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dais esmolas. Provei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega ladrão, nem a traça corrói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.